Shalom, Uvrachá, amigos da ONG, pergunta ao Rabino. E hoje recebemos uma pergunta, uma coisa interessante. Uma aluna nossa, ela recebe paraxá de um, paraxá de outro. E como vocês sabem, cada Rabino tem a linha dele. Então, tem uma linha que é chamada de Mussar, que eles te ameaçam e ameaçam e ameaçam. Ele fala, se você não se comportar certo, Deus vai te fazer isso, vai te fazer aquilo. E essa linha era a linha dos lituanos. Na Europa tem um país chamado Lituânia, e os judeus da Lituânia, eles gostavam muito disso. Na música deles era uma música muito triste, e toda a vida deles tinha muito isso. Então, o filho dele, quando ouvia do pai que, olha, Deus vai te fazer isso, Deus vai te fazer aquilo, ele sabia que era um teatro. As pessoas que nasciam nesse país, eles sabiam que, assim, isso é um modo de falar, né? É tipo uma mãe ameaçando, lá em Israel tem a mãe marroquina, ela fala pro filho, eu vou te quebrar em dois. Ele sabe que ela não vai quebrar ele em dois. Ele sabe que é um modo de falar. Só que aí esses rabinos da Lituânia, quando mudaram de país, mudaram para os Estados Unidos, as coisas que eles escreveram chegaram até o Brasil, a gente já leva isso a sério, já fala, pô, desculpa, se é exatamente como ele está dizendo, Deus vai precisar de um tratamento psiquiátrico urgente. Ou seja, assim, você está fazendo com que você está dizendo, olha, esse Deus aqui surtou. Então, Deus me livre. Quer dizer, então o que acontece? Quando você recebe paraxá daqui, paraxá de lá, uma paraxá é dessa linha, que eles querem que você se comporte certo. Então eles fazem Deus como se fosse, Deus me livre, como se fosse um Deus que está precisando de um tratamento psiquiátrico urgente. Aí você recebe uma paraxá de outra linha, que já é linha de Israel, que eles falam que o importante é você plantar uma árvore em Israel e tudo que você fizer de errado não tem problema, contanto que você more lá. Então o que eu aconselharia, assim, nós temos a nossa linha que é Hassidut Chabad, nós somos Hassidim, então temos a nossa paraxá no nosso site, explicada de acordo com o lado oculto da Torá, de acordo com a mentalidade do nosso país. Tipo, eu pego uma parte do Zohar, tenho que traduzir do aramaico e tenho que encaixar essas expressões do Zohar dentro do entendimento de uma pessoa aqui. Então, quando o Zohar fala sobre certa coisa que não tem tchuvá, quer dizer, não tem tchuvá, ele está dizendo uma tchuvá normal, mas se você se esforça um pouquinho, você faz uma tchuvá um pouquinho maior, aí não existe nada que não dê para fazer tchuvá. Às vezes o Zohar fala, olha, quando você chega no Shabbat, você recebe uma alma nova, e no Motzei Shabbat, quando terminou o Shabbat, essa alma nova te deixa. Aí você fala, então, quer dizer, nós somos 15 milhões de judeus oficialmente no mundo, então tem 15 milhões de encostos, 6 milhões de encostos em Israel, 6 milhões de encostos nos Estados Unidos, 80 mil encostos no Brasil. Mas na hora que você sabe o Zohar, na hora que você estudou, você sabe que está se tratando da sua alma, que ela sobe de nível, por causa que ela subiu de nível, o Zohar chama isso de uma alma nova. É como se você tivesse recebido uma alma nova, mas é a sua própria alma que ela subiu de nível. Terminou o Shabbat, a sua própria alma desce de nível. Então o Zohar diz, é como se aquela alma nova te deixasse. E ele usa essa palavra, Neshama Yeterá, uma alma a mais. Mas é a sua própria alma que ela se torna uma coisa, ela subiu de nível. Então, se uma pessoa normal pega esse Zohar e vai traduzir para português, vai falar, meu filho, cada sexta-feira tu tem um encosto. E sábado à noite o encosto te deixa. Na próxima sexta o encosto vai baixar de novo. No próximo sábado à noite o encosto vai te deixar. Então você tem que saber com quem você está falando. Então na época do Zohar, ele falou uma alma nova, todo mundo entendia que uma alma nova quer dizer a sua alma que subiu de nível. Ele não precisava explicar de outra maneira. Só que quando você vai adaptar isso
você vai repassar isso para um povo que não nasceu lá, não nasceu há 2000 anos atrás na Terra Santa, mas nasceu 2000 anos depois no Brasil, você tem que explicar, tem que colocar a alcinha na xícara para facilitar para a pessoa segurar a xícara. Se você não colocou a alcinha na xícara, a pessoa não vai conseguir segurar sem a alcinha. Você tem que facilitar para a pessoa entender do que se trata. Então, o que eu recomendaria, sincero, que eu não tenho como dar um atestado de kashrut para achar de outra pessoa. Eu não sei quem ele é, não sei qual é a linha dele, não sei qual é a base de tradução dele, não sei se essa pessoa que está te mandando para achar, se ela já estaria preparada para as perguntas que você perguntaria sobre essa paraxá. Mas no nosso caso temos uma aluna que recebeu uma paraxá de alguém, e essa paraxá explica as maldições da Torá e dá um ênfase para uma maldição que é... Shalom Vrahá, boas notícias para todos, uma excelente semana. Então, a nossa querida Gleice, ela fez uma pergunta aqui, ela recebeu uma paraxá, não sei de quem aqui, tá? E daí ela fala sobre as maldições. E aí ela pergunta para o Rabino, ela descreve um sentimento meu, que essa paraxá essas maldições dessa paraxá que ela recebeu, estava descrevendo um sentimento dela que eu nem entendia. Aí o medo sem razão. Aí ela pergunta, que me faz não valorizar a vida. Aí ela pergunta para o Rabino, qual mitzvah é cura para ela? Para ela deve ser o medo, né, sem razão. Sim, então assim, nós temos uma mitzvah na Torá que se chama mitzvah Emuná. A mitzvah da fé, um dos 13 princípios da fé judaica é que Deus existe. Então, a pessoa que não acredita que Deus existe, ele é chamado de ateu. Mesmo que ele é um judeu religioso, ele está colocando o tefilim, ele tem mezuzá na casa dele, ele estuda a Torá, mas ele não acredita em Deus. Então ele é um judeu religioso ateu. Simplesmente. A mitzvah que ele não está cumprindo é que ele não está acreditando que Deus existe. Os meraglim, os espiões, quando tinha a época que o povo de Israel saiu do Egito, então o povo pediu para mandar espiões para verificar se a terra prometida, a terra de Canaã, realmente estava nos padrões Então os espiões foram lá e eles analisaram toda a situação, só esqueceram desse mandamento da Torá, da Emuná. Esqueceram que Deus existe. Então eles verificaram a estratégia de conquista da terra. Eles falaram, eram 12 espiões, 10 então eles analisaram da seguinte maneira. Eles falaram, tem o Rio Jordão, a gente vai cruzar o Rio Jordão, então para cruzar o Rio Jordão nós vamos estar com a cabeça do lado de fora da água, né, que a gente precisa respirar. E os inimigos vão estar mirando arcos e flechas para dar flechada nas nossas caras. Então a gente não tem como atravessar o Rio Jordão, que a gente vai virar tiro ao alvo para eles treinarem em cima da gente. Nós não vamos ter como atirar neles, que a gente vai ter que atravessar a água, vamos estar nadando e só com a cabeça para fora. E eles depois eles analisaram as muralhas da cidade de Jericó. As muralhas eram quadradas, quer dizer, não tinha como derrubar a muralha. Um quadrado você não tem como derrubar. Então eles falaram, olha, aquelas muralhas elas são intransponíveis. E vimos lá pessoas gigantescas e etc, etc. Eles contaram assim, a estratégia deles era que, olha, não temos como, eles falaram, olha, esses povos da terra de Canaã são mais fortes do que Deus. Ou seja, eles acreditavam em Deus, eles não eram ateus. Mas o conceito de Deus deles tinha um limite. É tipo o cristianismo, assim, o Deus está pregado na parede, sangrando, e ele decide se ele vai colocar o Deus lá a 1 metro de altura, 1,5 metros, ele decide exatamente que altura na parede ele vai pregar o Deus. Então eles falaram, olha, a gente acredita em Deus, mas a gente não acredita que Deus é tão forte assim, eles lá são mais fortes do que Deus. Dentro desses espiões tinham 2, que é ele se chama Caleb ben Yefuneh, o outro é Yoshua ben Nun. O Caleb,
ele começou a explicar, ele falou, gente, Moshe Rabbeinu, ele abriu para nós o mar. Moshe Rabbeinu, ele trouxe aquelas aves do céu, o nome da ave é Slav, só que a gente não sabe, tem gente que traduz como codorna, codornize, mas não teve um rastreamento dessa ave até hoje. A gente não sabe que aves que eram, mas o que a gente sabe é que a natureza dessas aves, se elas conseguem voar até o deserto, aí não é nem codorna, nem que a codorna não conseguiria voar até o deserto, né? E a gente sabe que elas aterrizaram no deserto contra a vontade delas. Uma ave que ela está voando no céu, ela sabe que o ser humano é o inimigo natural dela, vai querer fazer dela um frango assado, ela não vai aterrissar no meio das pessoas. E Moshe Rabbeinu fez com que aquelas aves aterrissassem no meio das pessoas. O que o Caleb quis dizer com isso? Para eles estão conversando sobre a terra de Canaã, e o Caleb está falando sobre o Egito. O Moshe Rabbeinu abriu o mar no Egito, Moshe Rabbeinu fez essas aves aterrissarem no deserto. Pera, por que você não está falando sobre o mesmo assunto que a gente? A gente está dizendo, nós fomos lá junto com você. Nós vimos que o Rio Jordão a gente tem que atravessar nadando. Nós vimos as muralhas de Jericó. E você está contando coisas que aconteceram no Egito, no deserto? Por que você não conta o que estava acontecendo lá? Porque o Caleb, o que ele estava dizendo, se até o mar, como o Mar Vermelho, Moshe Rabbeinu conseguiu abrir, esse riozinho, Rio Jordão, para ele isso não é nada, ele consegue abrir também. A gente não vai nadar, a gente vai passar a pé. A gente vai passar com as nossas armas. Se até a ave, que por natureza ela voa para longe da gente, Moshe Rabbeinu conseguiu fazer ela aterrissar no nosso acampamento, essa muralha que ela já por natureza ela é pesada, ela já quer afundar. Então Moshe Rabbeinu vai fazer ela afundar. E isso foi o que aconteceu na continuação. Na continuação, os Kohanim foram com Aaron, com aquela arca com as luchot dentro. Eles entraram no Rio Jordão, o Rio Jordão parou, começou a subir para cima. As pessoas atravessaram andando. Chegaram na cidade de Jericó, cercaram a cidade, deram 7 voltas em volta da cidade, tocando o shofar cada dia. Chegou no Shabbat, as muralhas da cidade afundaram milagrosamente. Então, assim, qual foi o erro dos Meraglim e qual foi o acerto do Caleb? O Caleb, ele está te dizendo o seguinte: vamos ser realistas. Deus te fez milagres maiores do que isso. Então, por que agora você está preocupado com a coisa pequena? Você já passou por milagres maiores. Você já saiu do Egito, o mar se abriu. Você já estava no deserto, as aves aterrissaram. Você já viu milagres maiores do que esse. Por que agora você está preocupado com coisa pequena? Então, essa receita que o Caleb lhe deu para a gente, você tem que usar ela a vida inteira. Quer dizer, você está com medo do quê? Se você está com medo de alguma coisa, quer dizer que a mitzvah que você não está cumprindo é de acreditar em Deus. Ah, mas você vai falar, eu não sou ateia, eu acredito em Deus, só não acredito que Deus consegue fazer todas essas coisas. Tem coisa mais forte do que Deus. As pessoas lá da Cananeia são mais fortes do que Deus. Então, eu acredito em Deus, mas o meu conceito de Deus é assim pequenininho. Eu coloco ele, penduro ele na parede na altura que eu quero. Eu faço a estátua, eu determino o tamanho da estátua, eu determino quanto vai estar sangrando lá na mão da estátua, eu determino que altura eu vou pregar a estátua. Aonde? Quer dizer, o que falta quando a gente tem essa síndrome de pânico, esse medo infundável, no caso das maldições da Torá, lá era uma coisa assim. O povo, eles eram, se você olha na época que teve a destruição do Bet HaMikdash, eles eram judeus religiosos, que eles cumpriam a religião judaica em todos os seus preceitos. Eles optaram por fazer idolatria, optaram por sacrificar os filhos, fazer sacrifícios humanos para a idolatria, optaram por fazer uma porção de coisas que você fala, eles estavam conscientes do que eles estavam fazendo e eles fizeram por opção, por livre-arbítrio. E aí aquelas maldições é para que a pessoa
que ele tem toda essa autoconfiança, que ele está disposto a sacrificar o filho dele para uma estátua, para ele saber antecipadamente que, olha, se ele fizer isso vai ter um final infeliz. Para ele não achar que aquelas estátuas vão ajudar ele em alguma coisa e que o final dele vai ser um final infeliz, e principalmente nesse caso que ele vai ficar com medo mesmo não tendo motivo para ficar com medo. Então as maldições, elas foram escritas antes que as coisas aconteceram. Porque a maldição, ela já vem te falar assim: você vai comer porco, a maioria dos infartos é por causa de excesso de gordura no coração, se você digita no Google benefícios da carne do porco, aí você vai ver que não vale a pena você comer porco. Então, o que a Torá quis te dizer com isso é que assim, as maldições foram escritas na época de Moshe Rabbeinu. 810 anos depois, elas aconteceram na época da destruição do Bet HaMikdash pelos babilônios. Então, quer dizer, a gente tinha 810 anos para se comportar certo e optamos por nos comportar errado. Então, a gente foi avisado 810 anos em seguida para não fazer a coisa errada. Imagina, todos aqueles 810 anos a pessoa estava na sinagoga, ouvia a leitura da Torá, ouvia que se ele fizer isso vai acontecer aquilo. Olha a paciência divina até o dia que aquilo aconteceu. O que a gente imagina aqui agora é que para você isso não está acontecendo. Ou seja, você já nasceu no Brasil, você não teve um livre-arbítrio de optar por fazer coisa boa ou coisa ruim, você nasceu num lugar que a sua educação já foi daquele tipo, então você não é culpada pela idolatria que você fez, você não é culpada pelas coisas erradas que você fez, porque você recebeu a educação errada. Então o Tribunal Divino está te vendo como uma pessoa que é chamada Tinok Shenishba Benakum, um nenê que ele foi preso pelos idólatras e ele foi educado dentro da idolatria. Então ele está lá rezando para a estátua, ele não é culpado por estar rezando para a estátua porque essa foi a educação que ele recebeu. Então você não tem motivo para estar com medo. Aquelas pessoas que eles eram judeus religiosos optaram por fazer idolatria, optaram por sacrificar os próprios filhos para idolatria, e ainda levou 810 anos para acontecer todas essas maldições. Então imagina você que não tem nenhum motivo. Então o que acontece aí volta para nós. Então o que está faltando? Está faltando saber que Deus existe. Você acredita em Deus, mas você acredita em Deus assim. Dá os 13 princípios que está no nosso site. Que está no nosso site. 13 princípios da fé judaica. Você acredita em Deus assim pequenininho. Você fala, eu acredito em Deus. Deus existe. Tá bom, na hora que você pensa Deus, você fica desanimada. Porque você acontece alguma coisa ruim, já... Acontece alguma coisa ruim, você fala, isso é mais forte do que Deus. Isso já Deus não teria como resolver. Então, o que acontece? Em primeiro lugar, tem que saber que a criança no supermercado que não está vendo a mãe, não quer dizer que a mãe foi embora, mudou de país e deixou a filha no supermercado. Não, quer dizer que o problema é com a criança, que não está vendo onde está a mãe, mas a mãe sempre está vendo onde a criança está. A mãe não deixa a criança desaparecer. Então, nesse caso, mesmo que você, na sua opinião, Deus ele não tem toda essa capacidade, e você está com medo, você não sabe do que, porque se você acreditasse que Deus existe, você estaria feliz, você iria dizer, Baruch Hashem, está em boas mãos. Então isso que você não está feliz, quer dizer que você não acha que Deus existe, mas em relação a Deus isso não faz diferença, porque para Ele você é filha única. Para Ele está cuidando de você a cada instante, independente disso de você achar que Ele não existe. Ou de você achar que Ele existe, mas que a capacidade dele é... Tem pessoas assim que eles imaginam, como eu vou resolver esse problema? Aí ele começa a pensar como ele vai resolver o problema. Aí ele fala assim, nem eu consigo encontrar uma solução, como Deus vai conseguir? Então, alguém está pressionando ela, então
ela fala, essa pessoa que está me impressionando, vamos ver o que daria para fazer com essa pessoa. Talvez ela tivesse que ganhar na loteria e mudar para os Estados Unidos e gastar o dinheiro dela lá e ficar bem longe de mim. Começa a pensar em soluções. E aí, no final, ela fala para Deus, olha, eu pensei em 10 opções e eu acho que é melhor você escolher essa opção aqui. E ela já fala para Deus o que ele tem que fazer. Porque ela imagina, melhor do que isso ele não vai conseguir, porque ela... É a mesma coisa, desculpa, Rabino, de cortar. É a mesma coisa quando, por exemplo, a pessoa chega pra gente e fala assim, eu sou sozinha com o meu judaísmo, e daí aí tenho muitos amigos e familiares, e eu fico perdida nas perguntas. Então as pessoas fazem perguntas pra mim, e daí elas já me quebram, porque eu não sei responder. Você não é obrigado a responder, né, Rabino? A pessoa tem que estudar primeiro, quando vem, e daí a pessoa fica com medo, aí dá aquele sentimento de medo. Aí já vem a dúvida, mas será que é isso mesmo? Será que ela tem razão? Então, assim, enquanto a gente não se fortalecer, por isso que tem que estudar, né, Rabino? Enquanto não se fortalecer no estudo, enquanto não... É simplesmente chegar e falar assim, eu estou estudando e não tenho como te responder. É simples assim. Às vezes as pessoas, elas ficam com medo e deixam esse medo ficar grandão, por falta de ser objetiva. Tipo assim, não, eu estou estudando ainda, né? Eu não tenho condições de responder nada, de saber nada. Então, aí entra pro grupo Amigos da ONG e o Rabino te responde. O Rabino responde você. Falar em grupo de Amigos da ONG, hoje temos o nosso Davi, querido, que ele veio participar da gravação das nossas aulas, nosso querido Hillel. Shalom. Então, a resposta para isso é simples. Qual é a mitzvah que você tem que fazer para resolver esse problema? A mitzvah de acreditar em Deus. A mitzvah é chamada emuná. Emuná, bitachon, que quando você fala sobre emuná, quando você fala sobre bitachon, qual é a expressão de que você tem confiança em Deus? É o fato de você estar tranquila, alegre, feliz. Aí você está expressando a sua confiança em Deus. Agora, Deus me livre, se você não está tranquila, você está com medo, você está com medo do quê? Não sei. Então, se você acreditasse em Deus, você não estaria com medo de nada. Então, esse que é o detalhe. Mas você vai falar, sim, acredita em Deus, então o Deus que você acredita não é o mesmo que a Torá está dizendo. Já é um Deus que cabe na caixinha de fósforo. Que cabe na caixinha de fósforo. Então, esse é o detalhe. Quer saber qual mitzvah que você precisa para resolver esse problema de ter medo, até se o medo tivesse um motivo. Mas Deus é mais do que tudo isso. Como no caso dos Meraglim, que eles falaram, olha, aqueles povos da terra de Canaã são mais fortes do que Deus. Então, mas você fala, e se Deus não quiser me ajudar? Desculpa, aí o Yatzerará já é muito grande. Entende? Como se, imagina você e a sua filha. A preocupação da sua filha não é nada em relação à preocupação que você tem por ela. Então você tem que olhar para cima e falar, você está com um problemão. Sua filha está passando os perrengues e você está com um problemão, mas eu tenho certeza que você consegue resolver o seu problema bem rápido e da melhor maneira possível. Esse que é o detalhe. E a gente está na semana de as Parashá agora Nitzavim, né, Rabino? Nitzavim, temos duas Parashot essa semana. Sim, duas Parashot essa semana, e a gente está nessa semana decisiva que antecede o Rosh Hashanah. Então, assim, nós estamos diante, até coloquei um vídeo aí para vocês no grupo, que o Rabino fez ano passado, da Parashá Nitzavim, que ele fala, estamos essa semana, esses 10 dias, né, que a gente começa a contar até Rosh Hashanah, estamos diante de Hashem. É a hora de fazer chuvar, e ele tá presente, o rei tá no campo, então é hora de acertar as contas, tirar esse medo de lado, rezar, fazer teilim, porque agora é a hora, né? Não esperar chegar, né, Rabino? Exatamente. Então, o que acontece na prática, assim, essa semana vamos ler duas parashot, Nitzavim Vayelech. A outra semana, a outra sexta-feira à noite, o outro Shabbat vai ser Rosh Hashanah. Então, Rosh Hashanah a gente lê
Parashat da Akedat Yitzhak, a gente lê já a Parashat que é lida na festa de Rosh Hashanah. Não vamos ler a Parashat do Shabbat. Não vai ter Parashat da Shavuot, não vai ter Parashat da semana. Então, essa semana temos 2 Parashat, Nitzavim ve'Elech. Depois de Rosh Hashanah, a gente continua com a Parashat da Shavuot. Mas Rosh Hashanah mesmo, daqui a 2 Shabbatot, não vai ter a Parashat da semana. Essa Parashat Nitzavim, que vai ser lida esse Shabbat, ela é lida sempre antes de Rosh Hashanah. Então vai ser lida esse Shabbat, que é o Shabbat antes de Rosh Hashanah, que o próprio Rosh Hashanah vai cair no Shabbat. E nessa Parashat está escrito Atim Nitzavim, que nós estamos posicionados diante de Hashem, na frente de Hashem. Ou seja, assim, mamãe não esquece a criança no supermercado, Hashem não se esquece de nós nem um instante. E imagina a preocupação, se até você se preocupa com a sua filha, imagina a preocupação de Hashem com você. Então você tem que olhar para cima, falar, Hashem, você está com um problema, a sua criança que está sofrendo, e eu sei que você vai conseguir resolver, você consegue resolver tudo, vai conseguir resolver isso também. Você deu 10 pragas no Egito, abriu o mar, fechou o mar. Isso aqui para você é coisa, não é nada, é coisa simples. Porque a gente tem que ler a Haggadah de Pesach todo ano. Você sabe que na hora que precisa, imagina uma criança está na escola. Então ela brigou com a amiguinha. E para ela isso é a pior coisa do mundo. Ela está num desespero. Ela está avaliando essa situação pior do que a de verdade. E ela chega em casa, ela olha o tamanho da mãe dela. Ela fala, minha mãe se desse um soco na cara da minha amiguinha, quebrava a cara dela. Por que minha mãe não está fazendo isso? Porque a mãe está analisando isso de um nível superior. Está falando 2 crianças brigando, uma criança ofendendo a outra, e ainda não tem necessidade do adulto de interferir, mas na hora que tiver necessidade, o adulto vai interferir. Então, quando Deus está analisando que ainda não tem necessidade de trazer 10 pragas aí para sua vizinha e abrir o mar para você e fazer, quer dizer, ou seja, você está avaliando que é o fim do mundo, que é um desespero, mas do seu ponto de vista. Do seu ponto de vista. Então você tem que colocar o pé no chão e falar, olha, se realmente fosse um desespero, já teria descido o anjo Gabriel e feito como foi em Sodoma e Gomorra, uma tempestade de fogo e terminado com tudo. É que o ser humano em si, ele tem uma tendência a redimensionar, né, o problema, né? Ele tem um probleminha, ele tem aquela tendência de fazer aquela coisa ficar maior, e daí ela já começa a conjecturar. Então, assim, a gente tem essa tendência que é nata do ser humano, de aumentar as coisas. Então vamos pegar leve aí, né, Rabino? Exatamente, exatamente. Com as dimensões dos problemas, porque a gente tem um Deus gigante aí cuidando da gente. Exatamente. Então, exatamente isso, o negócio funciona dessa maneira. Você não precisa avaliar cada coisa, pegar cada formiguinha, colocar ela no microscópio e falar, olha o tamanho do monstro que está na minha frente. Pega leve. Em primeiro lugar, faz o que você precisa fazer nesse mundo. Nós descemos de um mundo superior para fazer aqui o trabalho divino aqui nesse mundo. Faz a sua parte. Deixa Deus fazer a dele. Então você fala, Hashem, olha, eu estou fazendo a minha parte, eu estou fazendo o que você pediu para mim fazer, e agora o que tem a ver com você, faz você a sua parte. Quer dizer, eu não vou poder resolver a maioria dos meus problemas, então você resolve a maioria dos meus problemas. O que tiver ao meu alcance, aí tá bom, você me deixa me torno sócio também na criação do mundo, eu consigo, alguma coisa eu consigo fazer também. Com a sua ajuda. Exatamente, nós somos como a criança que o pai está dirigindo e a filha está com as mãos no volante. E ela acha que é ela que está dirigindo. Aí a criança pequena acha, olha, tá vendo? Tá toda orgulhosa de si própria e aí chega uma hora que o carro entra numa situação que ela não sabe como sair. E ela fala, porque eu estou dirigindo e eu não consigo sair dessa. Então quer dizer que
Mas pra não, mim. nessa hora tem que se lembrar que você não estava fazendo nada. Você... Que é Deus que tá com o pé no acelerador. Exatamente. E no break também. E no break também. Tá bom? Então, pega leve, tem que estar sempre alegre, porque a alegria é a expressão de que você está cumprindo esse mandamento de ter fé, de acreditar que Deus existe. E Deus é a essência do bem, como diz o Zohar, o Rebbe traz esse Zohar. Como nós sabemos que Deus é a essência do bem, que no Keter está acima de Atzilut, lá já não tem o lado esquerdo, já não tem o lado da Gvurah. A Gvurah, que é a Gvurah do Zeram, essa Sefirah chamada de Gvurah, ela desce até o abismo espiritual, vamos dizer assim. É ela que dá origem a tudo de ruim. Ou seja, tem a Gvurah do lado bom, que é o anjo Gabriel, que desce para destruir Sodoma e Gomorra. Tem a Gvurah já quando ela ultrapassa o limite da Kedushá, o limite do lado puro, ela já passa para o lado impuro. E isso que é a existência das coisas ruins. E acima de Atzilut, no Keter, já não tem mais o lado esquerdo. Já não tem mais o lado da Gvurah. Então, acima disso já a Deus é a essência do bem, a natureza do bem é fazer o bem. E aonde a gente vai ver isso? Que no Keter não tem mais o lado esquerdo. Então, tem que pensar nisso o tempo todo. E se você sente que você está com medo de alguma coisa, então, o que quer dizer? Que você esqueceu que Deus existe, então tem que se lembrar. Mas você fala, mas então tem que se lembrar que Deus existe, se lembrar que Deus é a essência do bem. Não adianta se lembrar que Deus existe e pegar o conceito de Deus aí das religiões. Tem que se lembrar que Deus existe, mas é o Deus da religião judaica, não é o Deus do cristianismo, da mitologia, é Deus que é a essência do bem, a natureza do bem é fazer o bem. Então, que todos vocês tenham muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo. Agora, minha diretora, Morarifka, por favor. Shalom, Brahá. Eu quero pedir, informar, na verdade, vocês, né? Eu estive bastante com a minha garganta inflamada semana passada, semana retrasada, me deu uma gripe muito forte. Essa mudança de clima aqui em São Paulo, a imunidade da gente tem que ser fera, porque se não for... Aí eu fiquei um pouquinho doente, tô com os áudios agora, já refazendo os áudios pro grupo Amigos da ONG e para deixar tudo em ordem para vocês. E desejo a todos vocês que vocês tenham, assim, momentos agora de tempo para vocês fazerem a teshuvá, para vocês rezarem mais. Muito obrigada também, agradecendo já de antemão todas as pessoas que já fizeram a sua tzedakah do mês de Elul, tá? E lembrando que no mês de Elul você pode aumentar em tzedakah, que a gente tem que aumentar em tzedakah. Então, o que você puder fazer a mais nesse mês, por favor, façam, porque é um mês importante nesse sentido da tzedakah. E qualquer dúvida, me chame no privado. Vocês têm alguma coisa, me chame no privado. Eu gostaria muito assim que todas as perguntas, né, que vocês fossem fazer, mesmo achando que é boba ou não, ou que tá errado ou não, ou vocês perguntam para mim no privado, ou colocam diretamente no grupo Amigos da ONG, que daí fica mais fácil pra gente controlar e pro Rabino não ficar também com um monte de mensagens lá desnecessariamente, visto que o nosso grupo é um grupo de perguntas e respostas com o Rabino. Então não existe pergunta boba, pode colocar lá no grupo as suas perguntas, que quando o Rabino passa por lá ele já responde todo mundo. A gente faz videozinho aqui, que nem hoje a dúvida do Davi era sobre Netilat Yadayim, a gente já estava com um vídeo devendo sobre ensinar Netilat Yadayim, o Rabino já aproveitou a ocasião, já fez o vídeo, isso é muito bom. Então, qualquer dúvida, chame a gente. E eu vou já regravar os vídeos. Mas estive fora porque a minha garganta tava conseguindo falar. E é isso. Tudo de bom, uma boa semana, muita notícia boa, muita saúde, muito sucesso, muito dinheiro, felicidade judaica de toda a família. Agradecendo a visita do Davi. Menino muito inteligente, 18 anos, já está estudando aqui, é amigo da ONG, está no nosso grupo. Se quiser, o que você achou da vida aula? Maravilhosa, assim, estar aqui, assistir ao vivo é fenomenal. Obrigada pela sua presença, meu marido. Shalom Brahá.
E meu aba. Oba, shalom, abrachat tzlacha, briut, panasá, bechefa. Muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro. Felicidades judaicas de toda a família. Grandes milagres em grande estilo. כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה. Amém. כל טוב. Todo.